Olá, você está ouvindo Histórias para Ninar Adultos, um podcast para te ajudar a dormir melhor. Meu nome é Luísa Luzi e eu vou contar uma história para te ninar. A história de hoje se chama O Condor da Bahia. É uma história sobre romantismo tardio, condoreirismo, a primavera dos povos, bibliografia obrigatória, revoluções e abolições. Se você acordar no meio da noite, não se preocupe. Tente lembrar os detalhes agradáveis da história. E logo, logo, você volta a dormir. Esse episódio é com um sonzinho diferente. Ao invés de chuva, eu fui de tarde gravar um rio numa trilha, uma floresta. Eu espero que você goste dos sons do rio e da história. Esse é o momento para desligar a luz, deixar o celular carregando, procurar sua posição favorita de dormir. Aproveite para colocar um temporizador para parar a reprodução no fim do episódio. Agora, você só precisa prestar atenção na sua respiração, que deve ser calma e profunda. Puxe o ar pelo nariz e depois solte o ar pela boca. Ótimo. Tente alongar suas costas, mexer os dedos dos pés e sempre com respirações profundas, puxando o ar pelo nariz e soltando pela boca. Mais uma vez, comigo. Puxe o ar pelo nariz e solte o ar pela boca, fazendo força com o diafragma para expulsar o ar que fica lá no fundo, aquele que só com a respiração profunda mesmo. Muito bem. Agora
eu vou contar uma história para te ninar. O Condor da Bahia. Eu quero falar um pouco sobre um poema que eu gosto muito, de Castro Alves, um poeta baiano, um jovem poeta, pois ele terá sempre apenas 24 anos. O poema abre o livro Espumas Flutuantes, em si um grande advento para a língua portuguesa. O poema que tenho em mente é chamado O Livro e a América. 10 estrofes de 10 linhas, rimas clássicas, tradicionais, referências da tradição greco-romana, mais incomuns nos dias atuais, mas que faziam parte da tapeçaria intelectual daquela época. A bibliografia obrigatória se apresentando em nomes mitológicos, pontos de mudança na história mundial, colonial, sul-americana, o ideário de quando o Brasil apenas sonhava com democracia, sem saber ainda que sabor tinha. Eu preciso falar de Castro Alves antes de te contar desse grande poema. E seria difícil explicar por que ele é tão impressionante sem explicar a terceira fase do romantismo. Especificamente os poetas condureiros, o movimento da terceira geração dos românticos brasileiros, um movimento democrático e abolicionista do século XIX. Os primeiros românticos eram liberais, bebendo das fontes políticas, filosóficas e literárias do fim do século XVIII. Mas, meio século depois, os ultra-românticos eram hiper sentimentais, mais interessados na exploração de si do que em tentar fazer sentido das mudanças trazidas pela Revolução Industrial. Os terceiros românticos viam o mundo mudando velozmente, mas tentavam superar o mal do século
através do idealismo, do ufanismo, do abolicionismo, da luta por uma sociedade mais livre para todos. Castro Alves nasceu na cidade de Cachoeira, na Bahia, às 10 horas da manhã do domingo, dia 14 de março de 1847. O ano seguinte, 1848, é famoso na historiografia da Europa. A Primavera dos Povos, como é tradicionalmente chamada. Foram revoluções democráticas em vários países. Por isso, aquela tal literatura iluminista está presente em tantas referências, em poemas e prosas, em contos e crônicas, ecoando pelos jornais do Brasil da época de Castro Alves. Então, em algum momento no futuro, eu quero te contar um monte de coisas interessantes sobre este grande poema, O Livro e a América. O poema é uma ode, uma celebração da prensa de Gutenberg e ufanista, como era de costume na época, das glórias da terra dos sabiás, conclamando nossos melhores espíritos para libertar a nação, ou pelo menos as mentes, através da educação, através do maravilhoso advento da prensa, da popularização do livro e a popularização da leitura também. Mas agora eu vou te contar desse grande autor, Castro Alves, o Condor da Bahia. Era considerado um ginete da liberdade, estrela do condoreirismo, esse movimento romântico tardio. Castro Alves era aluno da Faculdade de Direito. Tinha ideais democráticos e especialmente abolicionista, um grande condor da literatura brasileira. Condor é um tipo de ave, a maior ave da América do Sul, plana a grandes alturas, de onde observa com clareza o chão, navegando as correntes de ar.
buscando, parece, mais liberdade, sempre. Os românticos da terceira fase, esse romantismo tardio e idealista, longe do egocentrismo dos ultra-românticos, mas preso aos nacionalismos da época. Obviamente, os românticos adoraram a analogia com esse animal que voa distante e elegante nas correntes de vento. Esta grande ave natural da América do Sul, simbolizando ao mesmo tempo a autenticidade dos filhos da terra e seu intelectualismo. Falar em condor da liberdade, a dizer tudo isso e um pouco mais, como é de praxe dos românticos. Com o passar dos anos, eles foram adicionando camadas de sentido, de referências. Mas, por enquanto, é só isso sobre Castro Alves. E numa outra vez, eu vou falar sobre esse seu grande poema. E para os nossos propósitos, de colocar para dormir, explicar as referências e descrever as imagens. Uma janela para passados e futuros. O condor da Bahia. Eu quero falar um pouco sobre um poema que eu gosto muito. É de Castro Alves, um poeta baiano, um jovem poeta, pois ele terá sempre apenas 24 anos. O poema abre o livro Espumas Flutuantes, em si um grande advento para a língua portuguesa. O poema que eu tenho em mente é chamado O Livro e a América. 10 estrofes de 10 linhas, rimas clássicas, tradicionais, referências da tradição greco-romana, um pouco incomuns nos dias atuais, mas que faziam parte da tapeçaria intelectual daquela época.
bibliografia obrigatória se apresentando em nomes mitológicos, pontos de mudança na história mundial, colonial, sul-americana, o ideário, de quando o Brasil apenas sonhava com democracia, sem saber ainda que sabor tinha. Eu preciso falar de Castro Alves antes de te contar desse grande poema. E seria difícil explicar por que ele é tão impressionante sem explicar a terceira fase do romantismo. Especificamente os poetas condureiros, o movimento da terceira geração dos românticos brasileiros, um movimento democrático e abolicionista do século XIX. Os primeiros românticos eram liberais, bebendo das fontes políticas, filosóficas e literárias do fim do século XVIII. Mas, meio século depois, os ultra-românticos eram hiper sentimentais, mais interessados na exploração de si do que em tentar fazer sentido das mudanças trazidas pela Revolução Industrial. Os terceiros românticos viam o mundo mudando velozmente, mas tentavam superar o mal do século através do idealismo, do ufanismo, do abolicionismo, da luta por uma sociedade mais livre para todos. Castro Alves nasceu na cidade de Cachoeira, na Bahia, às 10 horas da manhã do domingo, dia 14 de março de 1847. O ano seguinte, 1848, é famoso na historiografia da Europa. A Primavera dos Povos, como é tradicionalmente chamada. Foram revoluções democráticas em vários países. Por isso,
aquela tal literatura iluminista está presente em tantas referências, em poemas e prosas, em contos e crônicas, ecoando pelos jornais do Brasil da época de Castro Alves. Então, em algum momento no futuro, eu quero te contar um monte de coisas interessantes sobre este grande poema, O Livro e a América. O poema é uma ode, uma celebração da prensa de Gutenberg e ufanista, como era de costume na época, das glórias da terra dos sabiás, conclamando nossos melhores espíritos para libertar a nação, ou pelo menos as mentes, através da educação, através do maravilhoso advento da prensa, da popularização do livro e a popularização da leitura também. Mas agora eu vou te contar desse grande autor, Castro Alves, o Condor da Bahia. Era considerado um ginete da liberdade, estrela do condoreirismo, esse movimento romântico tardio. Castro Alves era aluno da Faculdade de Direito. Tinha ideais democráticos e especialmente abolicionista, um grande condor da literatura brasileira. Condor é um tipo de ave, a maior ave da América do Sul, plana a grandes alturas, de onde observa com clareza o chão, navegando as correntes de ar, buscando, parece, mais liberdade, sempre. Os românticos da terceira fase, esse romantismo tardio e idealista, longe do egocentrismo dos ultra-românticos, mas preso aos nacionalismos da época. Obviamente, os românticos adoraram a analogia com esse animal que voa distante e elegante nas correntes de vento. Esta grande ave natural da América do Sul, simbolizando ao mesmo tempo a autenticidade dos filhos da terra e seu intelectualismo. Falar em condor da liberdade
a dizer tudo isso e um pouco mais, como é de praxe dos românticos. Com o passar dos anos, eles foram adicionando camadas de sentido, de referências. Mas, por enquanto, é só isso sobre Castro Alves. E numa outra vez, eu vou falar sobre esse seu grande poema. E para os nossos propósitos, de colocar para dormir, explicar as referências e descrever as imagens. Uma janela para passados e futuros. Durma bem.